A gente tem visto, ao longo dos últimos anos, um embate, principalmente do Congresso com o STF. Mais recente agora está a votação do aborto, ao mesmo tempo no Congresso. Como é que o senhor tem acompanhado isso como político experiente? Olha, eu acho que nós tivemos um momento na política brasileira, Jorge, que você tinha um presidente que ele não respeitava nenhuma instituição democrática, mas nenhuma. Ele não respeitava sindicato, não respeitava associações, não respeitava a federação de empresários, não respeitava confederações. Ele, na verdade, respeitava aquilo que foi a criação dele, ou seja, a transmissão do ódio, da desavença, do confronto. Foi assim que ele começou a brigar com... Tem mesmo um negócio... Ele tinha um assessor intelectual que morreu nos Estados Unidos. Eu não lembro o nome o intelectual que morava nos Estados Unidos. Olavo de Carvalho. Olavo Carvalho. Pô, você que é intelectual não me assessora? Olavo de Carvalho vendia a ideia e tinha 55 milhões de seguidores que a Terra era plana. Então, esse tipo de gente governou o país, cara. Então, depois da gente ter provado no mundo inteiro que as urnas eletrônicas são as urnas mais seguras que tem, esse cidadão levantou suspeita na sociedade de que as urnas erravam, que ele perdeu as eleições por causa das urnas eletrônicas. Então, esse cidadão teve a Covid. A Covid tem uma base científica, a base científica dizia qual era o remédio que era para a Covid. Ele inventou um remédio, vendeu esse remédio, fez dos laboratórios das Forças Armadas, produziu um remédio que era proibido para o Covid. E teve quase 750 mil pessoas que morreram, metade poderia estar viva, se a gente tivesse feito as coisas corretas. Então, nós tivemos esse momento que foi criando um clima de instabilidade. Então, quem não pensava como eles era inimigo. E aí virou inimigo. Cada ministro da Suprema Corte... Ô Jorge, eu faço política há 50 anos. Eu não lembro, em algum momento, que alguém de esquerda agrediu a Suprema Corte. Que alguém ofendeu o ministro. Eles xingam e vão na casa e fazem provocação. Isso não existia no Brasil. Então, nós estamos tentando reequilibrar a economia, a política brasileira. Essa loucura do cara que falou do aborto é uma coisa de uma insanidade tão grande, sabe? Que o cidadão criar a ideia de quem foi vítima do aborto tem que pegar uma pena maior do que o cara que fez do que o cara que praticou o aborto, é uma coisa impensável para uma pessoa de juízo perfeito. Então, nós temos que enfrentar esse debate, temos que discutir esse debate. Eu tenho dito para a bancada que defende o governo lá que a gente não pode ficar receoso, nós temos que ter coragem de debater, temos que ter coragem de discutir e divergir. Sabe? Foi assim, por exemplo, a questão da saidinha. Sim. Sabe? A questão da saidinha. Olha, a saidinha é uma coisa que já existe há muito tempo e muita gente sai para visitar a família, sabe, em determinadas épocas do ano. E eu acho que como a família, na minha cabeça, é a base elementar da construção de uma sociedade democrática, e você tem um filho preso, uma irmã presa, um irmão preso, um pai preso, olha, se esse cara não cometeu crime hediondo, se esse cara não cometeu estupro, qual é o problema desse cara que está cumprindo pena, vir visitar a família para a família ajudá-la a recuperar? Olha, nós que somos cristãos, defendemos tanto a família, como é que a gente tenta evitar que a família atenda uma pessoa que está necessitando da família? Porque quando você prende um cidadão, você prende na perspectiva de que você pode recuperá-lo. E se você pode recuperá-lo, nada melhor do que permitir que esse cidadão, de quando em quando, venha ver mulher, filho, venha ver marido, filho, venha ver pai, mãe. Ou seja, é uma coisa elementar. Mas aí a covardia fez com que as pessoas, não, porque a saidinha é para liberar preso, que muita gente foge e não volta. É mentira. Não tem muita gente que foge. Se tiver 1% é muito. Ou seja, a proporção de quem não vota é muito pequena.